gravando já? Acho que tá. Então, ó, o primeiro exercício, me corrijam, a gente está falando da seção 5.4, é isso? Teorema fundamental do cálculo. Teorema Futebol Clube. Assim o Alessandro entende o que eu estou falando. Diz que joga bola. Quem mais que joga bola aí? O Gabriel já deu a cara de que nem. Meninas, não tem nenhuma menina que joga bola? A Manuela, joga bola, Manuela? Fanática pelo Palmeiras? Vi, jogava bola no Fundamental 1. Pô, já Virei sedentária. sedentária, nossa senhora, que vergonha. Bom, vamos nós. Vocês têm que jogar muita bola para chegar no que eu joguei na vida. Foi quase profissional. Olha lá, a Alessandra está zoando. Foi quase profissional, pai. Tipo assim, a matemática teria perdido um ótimo professor se eu tivesse insistido mais um pouco. Vamos nós. Tá frio aí, Tamires? As duas responderam comigo. Aqui também. Aliás, eu já estou de coisa de Harry Potter, para quem gosta do Harry Potter. Negocinho aqui é da. Semana que vem com alguma coisa do Star Wars. Vamos começar. Nossa senhora, tá muito frio. Ó, o primeiro exercício da lista é o 36. Confere? Beleza. Esse aqui é bem simples, né? Quer dizer, mais ou menos. Ele pede para calcular a derivada dessa integral aqui. 1 até seno de x de 3t ao quadrado dt. Correto? É isso? Muito bem. Tá vendo como é bom? Tô vendo todo mundo fazer assim com a cabeça, aí a gente anda mais. Tá. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui, né, o teorema diz que a derivada em relação a x da integral de a até x de f de t dt vai ser f de x, certo? Essa é uma parte do teorema. Isso acontece quando aqui eu tenho x, né? E aí o resultado disso é essa função, que é o integrando, nessa variável. Agora, quando a gente tem a derivada em relação a x de uma integral de um ponto até uma função de x, né, de f de t dt, o que nós vamos ter vai ser a f dessa função, só que agora a gente vai acrescentar a derivada dessa funçãozinha aqui lá de cima. Confere? Beleza? Então, essa é a regra, né? Então, nesse caso, como o que nós temos aqui deixou de ser apenas a variável, passou a ser uma função, essa função aparece aqui, só que a gente acrescenta a derivada dela, né? Por conta justamente da regra da cadeia, né? E aí a minha variável já não é mais só a variável simples, mas uma função. No caso do exercício, o exercício é uma situação dessa aqui, né? A minha g é a seno. Então, opa, a derivada em relação a x é a integral de 1 até seno de x
de 3t ao quadrado dt, né? O que nós vamos ter aqui? Isso aqui é a minha f de t. Só para eu identificar. Isso aqui você não precisa necessariamente fazer, né? E isso aqui é a minha g de x. Então, a solução do meu exercício é 3 vezes seno de x, que eu vou levar ao quadrado, que é essa parte aqui, vezes a derivada de g, que vai ser a derivada desse seno. Certo? Ou seja, o resultado disso vai ser 3 seno ao quadrado de x vezes o seno de x. Confere? Quem fez acertou? Muito bom. Então, ó, na correção disso daqui, aliás, hoje eu vou mandar para alguns alunos um feedback da lista, tá? A maioria está indo bem. Se você não receber um feedback meu, é porque você tá indo bem. Se cair no seu e-mail um feedback, você fala, deu ruim. Alguma coisa está errada, tá? Ó, na resolução, essa parte que eu coloquei a regra aqui, ó, óbvio, você não precisa apresentar isso. Não é, isso aqui é só para nossa conversa. Na resolução, efetivamente, não tem muito o que fazer. Seria importante que você deixasse essa derivada indicada para mostrar que você sabe o que está fazendo. Não precisa. Seria bom. O resultado é esse aqui. Certo? Esse é um exercício que é bastante direto, não tem muito rodeio. Fez isso aqui, o exercício vai valer 3 pontos. Ok? Se você esqueceu de calcular essa derivada, ou seja, se o seu exercício só deu 3 seno ao quadrado de x, você não fez usando uma regra correta e fez usando a regra básica, então desconte menos um ponto. Se você não tiver essa parte aqui. O certo seria dar zero, porque está errado. Tá? Mas aos poucos eu vou ficando cada vez, vocês vão perceber que eu vou ficando cada vez mais rigoroso nas correções. Então a gente vai se adaptando a isso, tá? O correto seria se errar, porque você errou. Eu estou sendo generoso. Tá bom? Primeiro exercício é esse aqui. Segundo exercício é o 54. Confere? Professor, Pois não? Professor. Pode falar, Ana. professor, Sim, pode falar. é que a 36 ela tem A e B. Aí você só fez do jeito da B, no caso? Então, deixa eu ver então eu comi bronha aqui, peraí. Ai. Viajei. 5,4. 36. Opa. Ah, tá. Eu só fiz a B, eu não vi. Então, ó, 36B. 36A.
Então, a gente vai ter que dar uma revisada na nota. Não vai dar para ser tudo isso aqui, não. Deixa eu ver. Tá, opa. Aqui a gente vai passar para 2 pontos. Se você não fez isso aqui, você perde meio ponto. No A, ele pede para resolver a integral primeiro, né? E depois derivar. Então vai. Então, ó, resolvendo a integral. Então, primeira coisa, a minha função f de t é 3t ao quadrado. Quem é a sua primitiva? A primitiva tem que ser alguma coisa com t ao cubo, certo? Porque na hora que eu derivar, isso aqui tem que ficar ao quadrado. E coincidentemente, quando eu derivo essa função, o 3 que tem aqui já aparece. Então, nesse caso, a primitiva é bem imediata. Confere? Ok? Então, eu deixo aqui, posso pôr essa constante. No vídeo que eu coloquei hoje, eu começo o vídeo formalizando esse conceito de primitivo. Porque no vídeo passado eu falei de primitivo, mas depois que eu me toquei que a gente não tinha formalizado esse conceito. Tá? Então, no vídeo que vocês vão assistir para sexta-feira, começa com a formalização desse conceito aqui. Tá, então, se eu tenho a primitiva, o teorema fundamental do cálculo, na segunda parte, diz que a integral de 1 até seno de x de 3t ao quadrado dt vai ser a primitiva, vou colocar assim por enquanto, primitiva aplicada no ponto final menos a primitiva aplicada no ponto inicial. Tudo bem? Fizeram assim? Então, ó, isso aqui vai me dar f de seno de x. Então, vai ficar seno ao cubo de x, certo? Menos f de 1 ao cubo. Ou seja, eu vou ter seno ao cubo de x menos 1. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, calcular a derivada dessa integral. Certo? Calcular a derivada dessa integral é calcular a derivada desse resultado. Seno ao cubo de x menos 1. Derivada disso é a derivada do seno ao cubo menos a derivada de 1. Certo? Então, derivada de seno ao cubo, 3 seno ao quadrado de x vezes, vou colocar aqui, derivada
de seno de x, menos a derivada de 1, que é zero. Só para deixar bem indicado. Seno ao quadrado de x vezes... Opa, muito longe. Cosseno de x. Confere? É óbvio, o resultado tinha que dar o mesmo. Fala. Professor, Sim. pois então, eu acho que eu fiz trocado porque a A estava pedindo para calcular a integral derivando o resultado. E eu fiz esse tipo, só que você fez na B. E enfim, troquei. Não. Eu que troquei. Esse aqui é o A. Ah, tá. E esse aqui é o B. É que eu tinha feito só o B. Eu não tinha visto que tinha A e B. Ah, tá bom. Então esse aí é o A. Isso. Belezinha. Não confundam. Não confundam. Esse é o item A. Deixa eu marcar aqui. E esse aqui é o item B. Certo? Então, ó, no item A, você tem que chegar em dois resultados. Você tem que chegar nesse resultado. Você tem que chegar nesse resultado. E você tem que fazer esse cálculo. Certo? Você tem que apresentar quem é a primitiva. Você tem que resolver a integral. E você tem que derivar esse resultado da integral. Ok? Muito bem. Então, ó, nesse caso, apresentar a primitiva vai valer meio ponto. Resolver essa integral vai valer um ponto, porque esse é o assunto deste semestre. E derivar isso aqui, derivado é assunto do semestre passado, então vai valer um pouco menos. Vai valer meio. Então, totalizando 2 pontos da letra A e 2 pontos da letra B. Tudo bem? Professor, eu botei que a primitiva era até o cubo. Daí eu. Tudo bem. Pode deixar. Eu também. Por enquanto, pode. Porque eu não tinha feito um vídeo formalizando a primitiva. No vídeo de hoje, que eu coloquei hoje, depois que vocês assistirem, vocês vão perceber que tem que ter a constante. Que a primitiva é a família de todas as funções cuja derivada dá aquilo que eu estou querendo. Tá bom? Mas, por enquanto, você pode deixar assim. Tá? Pode ser constante, mas também se você deixou sem constante, tá certo como é que fala? Por ignorância, por eu não ter trazido o conhecimento para vocês. Ignorância no sentido de não ter tido o acesso a essa informação antes. Tá bom? Combinado? Próximo? Então vamos lá. A gente continua na mesma sessão, só que agora o exercício 56, é isso? Não, 54. 54, né? Faz assim, se for. Tá. Muito bem. O 54 ele pede para a gente calcular a área entre a curva y igual a x ao cubo menos 4x. É isso aqui o eixo x, né? É. Isso aqui e o eixo. E aí ele dá um intervalo que é
De menos 2 a 2. Beleza? Bom, nesse exercício, a gente tem várias coisas que precisam estar presentes na resolução. Certo? O que foi a primeira coisa que vocês fizeram? Quem quer falar? Primeira coisa que você fez na resolução? Eu montei o gráfico primeiro. Tipo, eu Gráfico. primeiro substituí os valores de menos 2 até 2, e aí usei os valores para montar o gráfico. Você fez o quê? Substituiu os valores? É, ali na equação x ao Ah, cubo menos x. montou uma tabelinha? Aham. Montei. Tá. Quem mais? Alguém fez alguma coisa diferente disso? Não? Bom, primeira coisa, o esboço do gráfico, lá no ensino médio, a gente faz com tabelinha de pontos e vai marcando os pontos no plano cartesiano. Na faculdade, depois que você passou pelo cálculo 1, isso não te pertence mais. Você tem outros conhecimentos mais elevados, mais refinados, que te permitem fazer esse tipo de esboço de gráfico, certo? Lógico que a gente não precisa, nesse momento, usar todo o conhecimento do cálculo 1, porque você consegue ver onde a função cresce, onde a função decresce, etc, etc. Mas é por ali que você tem que começar a pensar em esboço de gráfico agora, certo? Mas nesse caso, né, a gente tem que fazer o primeiro passo, eu também acho que seria o esboço. E dentro do esboço do gráfico, a primeira coisa que a gente pode fazer é procurar suas raízes. Nesse exemplo especificamente, as raízes, duas delas, são coincidentemente os extremos do intervalo. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, por isso que é importante a gente encontrar as raízes, certo? Então, ó, as raízes dessa função são os pontos onde x ao cubo menos 4x vai ser zero. Isso significa, nesse caso, como os dois termos têm x, o mais rápido é que eu coloque o x em evidência, né? Vai sobrar x ao quadrado menos 4. Ok? Isso tem que ser zero. Aqui eu tenho um produto dando zero, o que significa que um desses termos precisa ser zero, ou seja, o x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 4 é zero. Agora, x ao quadrado menos 4 ser zero, significa que o x vai ser mais ou menos 2, que são justamente os intervalos, os extremos do intervalo. Mas essa conta, sempre que você for calcular área entre curvas, que é o que a gente vai ver no próximo tópico, ou uma área de uma função limitada pelo eixo x, essa informação é importante, porque nem sempre as raízes vão estar no intervalo, tá? Então, essa é uma informação que é importante. Então, mediante isso, a gente pode tentar fazer o gráfico. O gráfico, eu vou precisar de um eixo cartesiano, certo? Vou colocar o eixo aqui.
e aqui. Bom, essa função é uma função de terceiro grau. Então, ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe de novo. Certo? Quando x vai para o infinito, ela vai para o infinito. Quando x vai para menos infinito, ela vai para menos infinito. Então, ela tem que vir aqui de baixo e ela tem que ir embora lá para cima. Consequentemente, como ela é de terceiro grau, ela tem que subir, descer e subir de novo. Certo? Essa é a análise básica de um engenheiro. Como a gente viu, ela passa no 0 e no mais ou menos 2. Então, ela vai passar aqui, certo? No menos 2. Vai passar aqui no 0. E depois vai passar aqui no 2. Se tudo der certo, eu consigo fazer o gráfico dela. Foi, mais ou menos. Certo? Essa é a função que a gente tem que fazer. Está meio torto, mas está entendendo, né? Está entendível. Qual é qual é a área que nós estamos procurando? A área entre a curva e o eixo X. Você concorda que não pode ser isso aqui, certo? Porque isso aqui não tem fim. Tem que ser essa parte de baixo e essa parte de cima. Correto? Estamos juntos? Muito bem. Então eu vou ter uma área 1 e vamos ter uma área 2. Certo? Quem é essa área 1? Como é que eu calculo a integral dessa área? Como é que eu calculo a área usando a integral? Ninguém quer falar? Então tá. Então eu vou falar. Essa área, como essa função está na parte positiva, então a área vai ser a integral da própria função. Certo? Então isso aqui vai ser uma integral. A função é essa aqui. X ao cubo menos 4x. E eu vou integrar isso desse ponto até esse ponto. Ou seja, de menos 2 a 0. E esse resultado, ele tem que ser positivo. Presta bem atenção. Se você calcula esse resultado e esse resultado deu negativo, não adianta você só inverter o sinal. Você está errando em alguma coisa. Você precisa entender isso. Porque esse resultado ele já tem que ser positivo. Porque a sua função é positiva nesse intervalo. Certo? Ah, deu menos 8, então é só tirar o menos da frente que dá o resultado. Não. Sua conta está errada. E o pior, você não está percebendo que está fazendo errado. Você tem que ter essa consciência de que o resultado dessa integral não pode dar um número negativo. Tá bom? Bom, opa, peraí que faltou um negocinho aqui. Dx. Ok? Vou deixar indicado aqui quem é a área 2. Vou colocar aqui. Quem é essa área 2? Nesse caso, a função é negativa. Então, a área vai ser menos a integral dessa função
no intervalo que ela está definida. Ou vai ser menos a integral, ou vai ser a integral em módulo, que dá a mesma coisa. Certo? Então, essa área 2 você pode escrever como sendo menos a integral de 0 até 2 dessa função x ao cubo menos 4x dx. Ou, se você quiser, você pode escrever também como sendo o módulo dessa integral. É a mesma coisa. São só jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. Tudo bem? Beleza. Para resolver essas duas, a gente precisa da primitiva. Certo? Ou seja, eu preciso de uma função f de x, cuja derivada vai dar x ao cubo menos 4x. Bom, se eu preciso que ela dê x ao cubo, né, se a função que eu quero é x ao cubo menos 4x, a primeira parte dessa função tem que ser x à quarta. E a segunda parte vai ter que ter x ao quadrado. Confere? Tamo junto até aí? Quando eu derivo x à quarta, eu tenho 4x ao cubo. Mas eu não quero 4x ao cubo, eu quero só o x ao cubo. Então, para esse 4 sumir, ele precisa já estar sendo dividido por 4. Então, isso aqui vai ter um 4. Quando eu derivo o x quadrado, eu tenho 2x. Mas eu não quero 2x, eu quero 4x. Então, para esse 2 virar 4, eu preciso multiplicar por 2. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Certo? Alguém tem alguma dúvida nisso? Ninguém quer perguntar nada? Ok. Então, vamos. Então, essa aqui é a minha primitiva. Obviamente que esse cálculo, em algum lugar, ele precisa ser feito de alguma forma. Certo? Eu vou deixar a constante, mas a regra continua valendo. Nesse caso, a gente pode aceitar ainda sem a constante, por conta da aula passada. Mas, daqui para frente, primitiva tem que ter constante. Fechou? Então, quando eu vou resolver essa integral, eu vou fazer a primitiva em 0, desculpa, menos a primitiva em menos 2. Certo? E aí, isso aqui vai ser a primitiva no 0. Eu vou fazer bem indicado agora, só para a gente poder ter o registro e vocês se acostumando com esses cálculos, tá? Ó, 0 a quarta sobre 4 menos 2 vezes 0 ao quadrado. Aqui eu não preciso colocar a constante porque ela vai se cancelar, né? Menos. Observe que esse menos é da fórmula, né? Agora eu vou colocar o menos 2 aqui, nesses valores. Então, eu vou ter menos 2 à quarta dividido por 4 menos 2 vezes menos 2
ao quadrado. Estamos juntos? Beleza. Então, ó, esse resultado, esse primeiro resultado aqui, dá zero, porque é tudo zero, né? E esse segundo resultado, aqui dá 8, então menos 8, aqui dá 4, certo? Esse pedaço aqui dá 4, esse pedaço aqui dá 8, 4 menos 8 é menos 4, com esse menos que está aqui na frente, 4. Certo? Como trata-se de uma área, então, se quiser, já pode deixar indicado que isso é uma unidade de área. Nesse segundo, a gente vai ter menos, esse menos vem daqui, ó. Ele é da área, certo? Aí a gente vai ter menos. Agora eu vou pegar primeiro, igual eu fiz aqui, só que agora vai ser primeiro no 2, depois no 0. Então eu vou ter 2 à quarta sobre 4 menos 2 vezes 2 ao quadrado sobre nada. Só isso. Menos, vou dar uma simplificada na conta rapidão. Isso aqui vai dar zero de novo, certo? Porque é o mesmo cálculo que foi feito aqui. Então eu vou deixar um zero aqui, ó. Isso é só porque não vai caber no meu caderno aqui, tá? Não quero bagunçar muito. Ok? Então, ó, eu vou ficar com menos. Aí eu tenho 8. É isso? Não, 4 menos 8. Que dá menos 4. Então, isso aqui vai dar 4. Também. Tudo bem até aí? Eu vou apagar isso aqui, que a gente não vai precisar disso. Só para fechar o exercício. Aqui. Então, ó, a área que nós estamos procurando vai ser a área 1 mais a área 2. E o resultado disso, 4 mais 4. Acertaram? Sim, não? Eu estou vendo quem está de câmera aberta, então só dá uma manifestaçãozinha aí. Beleza. Bom, vamos lá. Valores. Como eu disse, a primitiva tem que aparecer em algum momento, certo? Então, isso aqui vai valer alguma coisa. Esse resultado final, óbvio que ele tem que aparecer. Aí atrás disso que nós estamos, né? Isso aqui também vai valer alguma coisa. Esse resultado, os resultados das áreas parciais precisam aparecer. Esse aqui é a mesma coisa. Tudo bem? O esboço do gráfico tem que aparecer.
E no esboço do gráfico, você precisa indicar quem são as áreas. Não adianta só fazer o esboço. Você tem que pintar, fazer um risquinho, deixar claro quem são as áreas que você está calculando. Se tem mais de uma, vale muito a pena você indicar cada uma por um índice, para que você depois saiba qual cálculo se refere a qual área. Tudo bem? As raízes também precisam aparecer. Ah, mas eu não calculei as raízes. Da próxima vez calcule. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certo do que eu tinha feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando duas coisas aqui. Ah, sim. Bom, vamos lá. O cálculo das raízes vai valer meio ponto. O esboço do gráfico vai valer outro meio ponto. Aí, eu vou dar um ponto para você, vou fazer uma conta que é a seguinte. Ó. Aqui na primeira área, se você montar a integral certa, se essa integral apareceu montadinha no seu exercício, referindo-se à área que você está calculando exatamente, isso aqui vale mais meio ponto. Ô, Pro, se eu não pintei aqui o gráfico, tira quanto? Como é que é? Tipo, o gráfico que eu não pintei a parte da área, eu tiro Ah, quanto? tá. Pode tirar 0,2 décimos. Tá bom, obrigada. Se não indicar a área a ser calculada. Certo? 2 décimos. O que mais? Então, ó, se você... Óbvio, essa conta você tem que fazer. Nesse exercício não faz sentido isso aqui não aparecer. Então, só de ter colocado isso, já ganha meio ponto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso dizer que isso aqui tudo vale 1,5 ponto. Mas aí, se você errar, você perde 1,5 ponto. O que eu estou fazendo é, você montou certo, meio ponto. Errou nas contas, você perde só o outro 1 ponto, entendeu? É nesse sentido que eu estou esquartejando a correção aqui. Fez a conta, acertou essa conta, 1 ponto. A mesma coisa vale para a segunda área. Ô, Pro, Oi. quando eu fui calcular as integrais, eu calculei separada. Tipo assim, primeiro eu calculei a do -2, e depois eu calculei a do 0, deixei separada. Aí no final eu fiz as duas. Como assim? Tipo assim, eu calculei a integral do -2. Fui lá e substituí o -2, pipopô. Aí depois eu fui e substituí a do 0, pipopô. Aí eu peguei o resultado, que deu 0 e -4. Aí eu fiz 0 menos -4, e aí deu 4. E aí deu positivo. Tá, o que eu não estou conseguindo... Eu fiz tudo isso, eu só não fiz tudo junto. Eu fiz mais. Tá. Eu fiz isso, tem tudo isso, só não precisa estar igual ao seu. Eu fiz tudo. Não, eu volto a repetir. Não precisa estar igual ao que eu escrevi, mas tem que ter todos os elementos que eu estou colocando, entendeu? Pode ir pá, então. Desculpa. Tá? Agora, tem que tomar cuidado com o que vocês escrevem, a forma como vocês escrevem, para não assassinar a notação matemática. Por que eu estou sendo rigoroso com isso? Porque vocês vão fazer coisas
na vida de vocês que dependem de padrões de escrita. Por exemplo, você não pode fazer mapa no Brasil colocando o norte para o lado esquerdo. O norte é para cima. Se eu colocar um mapa com o norte para o lado esquerdo, tá errado. Porque o padrão diz que o norte é para cima. Certo? Vocês vão fazer estudo de impacto ambiental, vocês vão ter legislações para seguir, planilhas para preencher. Você não pode inventar a sua forma de escrever as coisas. Ah, mas é que eu acho que assim fica mais legal. Certo? Por isso que eu sou rigoroso, para vocês aprenderem a ser rigorosos com vocês mesmos desde agora. Então, ó, eu não sei o que você está falando que você fez, mas me preocupa só a notação, tá? Porque quando a gente fala de uma integral de A até B, de f de x, dx, pelo teorema fundamental do cálculo, se eu tenho f como sendo a primitiva, ou seja, f é uma função tal que a derivada dela é essa do integrando, o teorema fundamental do cálculo diz que isso aqui vai ser esse negócio menos esse. Agora, uma coisa é você achar a primitiva, aí você vem aqui, você acha a primitiva, f de x, achou quem é a primitiva, aí você calcula o f de b, deu lá o seu valor, calcula o seu f de a, deu o seu valor, e aí a partir disso você diz que essa integral é isso menos isso. Ok, até aí tudo bem. Você não está matando Tá, eu fiz isso, tá bom. tá? É que a hora que eu fiz a integral de zero, eu confesso que eu pensei numa integral assim, ó, integral de zero das coisas dx. Aí depois a integral de 2 do negócio dx. Foi o que me veio à cabeça, o que não faz o menor sentido. Isso não existe. Por isso que eu estou falando que eu fiquei preocupado com a anotação. Tá? Isso aqui não faz o menor sentido. Bom, vamos lá. Voltando. Onde estávamos? Sim. Então, ó, montou a integral meio ponto, acertou o resultado mais um. Ou seja, cada uma dessas áreas valia 1,5 ponto. A primitiva, 1 ponto. E o resultado final, que é importante, acho que vai dar para valer 1 ponto. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. A outra valia 4, certo? A outra questão estava valendo 4, essa vale 6. Dúvidas? Pois não? Fale, Isabela. Olha só o que eu fiz. Diga. Na hora de calcular a área total, ao invés de eu Certo. colocar área total é igual à área 1 mais a área 2, eu revi, né, o vídeo sobre o teorema do... E eu entendi que o cálculo da área era a área 1 menos a área 2. Então, na hora de fazer o cálculo da área 2, eu não coloquei o sinal de menos na frente. Então, eu calculei ela em módulo. Daí deu o resultado 4. E aí, no final, eu fiz a área 1 menos a área 2. E aí deu 8. Tá. Vamos lá. Essa questão do sinal, ela pode ser interpretada, escrita de várias formas. Tá vendo? Aqui eu falei, ó, que a área 2 ou vai ser menos essa integral, ou vai ser o módulo dessa integral. Uhum. Certo? A gente só precisa tomar cuidado com o seguinte. Deixa eu trocar aqui. Quando a gente tem... Opa! Quando a gente tem...
uma função onde uma parte está para cima e outra parte está para baixo, aí eu tenho A, B e C, e aqui eu tenho a minha função f de x. Quando eu tenho uma situação como essa, a gente precisa entender o seguinte: uma coisa é eu calcular a integral de A até B de f de x dx. Isso é só uma questão de dar nome certo para as pessoas certas. Ter um pouco de cuidado com não chamar de área alguma coisa que vai dar um valor negativo. Certo? Veja só. No fim das contas, isso acaba dando certo, como no seu caso deu. Então, ó, uma coisa é eu calcular essa integral. E eu calcular essa integral. Quando eu calculo essas integrais, só a integral, sem associá-la a uma área, eu posso simplesmente calcular isso aí sem nenhum problema. Eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de integral 1, e posso chamar isso aqui de integral 2. Essa integral 1 está associada com essa parte da minha função, e essa integral 2 está associada com essa parte aqui. Agora, quando eu faço uma associação com área, e eu chamo isso aqui de área 1. Professor, seu áudio está travando muito para mim, não estou conseguindo ouvir. Está travando para todo mundo aí? Não? Destravou, Isabela? Não. Mais ou menos? Está me ouvindo, Isabela? Isa? Todo mundo me ouve? Sim. Bom, vamos lá, seguindo. Onde estávamos? Sim. Se eu for associar agora diretamente com a área, eu preciso pensar o seguinte: a área 1 é a própria integral 1. Certo? E a área 2 é aqui que eu posso escrever de duas formas diferentes. A área 2, ou eu vou dizer que ela é menos a integral 2, ou eu vou dizer que ela é o módulo da integral 2. São duas coisas diferentes. Agora, eu também posso dizer o seguinte: eu posso pegar essa região toda aqui e dizer o seguinte: olha, a área que eu estou procurando vai ser a integral 1 menos a integral 2. Que no fundo eu estou usando essa notação aqui, entendeu? Faz sentido? Se eu estou falando só dos valores que a função assume, sendo eles positivos e negativos, eu não posso chamar de área, porque eu não tenho uma área negativa. Eu posso até estar devendo uma área para alguém, mas a área é positiva, é um número positivo. Eu tenho que tomar esse tipo de cuidado. Então, uma coisa é eu calcular a integral dentro de um intervalo. Se a função é positiva, ok. Se a função é negativa, essa integral vai ser negativa.
Se a função é positiva, a integral vai ser positiva. Se a função é negativa, a integral vai ser negativa. Outra coisa é eu já começar, ó, a área daquela região é aquela integral. Se a integral for negativa, não é. A área vai ser menos aquilo. É isso que eu estou querendo dizer. Estou sendo repetidamente redundante. Tudo bem? Entendi, professor. Faz sentido, Isabela? Faz sentido. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de perguntar? Professor, eu Sim. fiz assim, eu calculei a integral dos dois intervalos, e daí eu coloquei módulo apenas na hora de calcular a área total. Daí eu fiz módulo do intervalo 1 mais do intervalo 2, que deu o resultado 8. Daí tudo bem assim? Não, tudo bem, mas é desnecessário, né? Em situações como essa, assim, eu não preciso usar módulo numa coisa que é positiva. Das duas interpretações, aí vamos para um outro aspecto. Quando a gente recebe um material que está desse jeito, das duas, uma. Ou a pessoa como é que eu vou dizer? Me fugiu aqui uma palavra. Ela está querendo ser redundante, ela está por si só sendo redundante, ou ela não tem segurança o suficiente para saber quem que é positivo e quem que é negativo. Então eu vou pôr módulo em tudo, que assim eu não erro. Certo? Aí isso mostra um pouco de insegurança no domínio do conteúdo. Aí isso é perigoso, porque a gente precisa ter segurança no que está fazendo. Certo? Então, dois aspectos precisam ser observados aí. Eu estou fazendo isso porque eu quero ser me fugiu a palavra. Mas enfim, eu quero ter certeza de que o negócio vai dar certo, ou eu tenho dúvidas em qual deles eu uso o módulo, então se eu colocar módulo em tudo, vai dar certo, entendeu? É isso que você precisa ver. Por que está colocando módulo em tudo? Porque se é por falta de segurança, precisa estudar para ter segurança. Vocês precisam ter segurança no que estão fazendo. Certo? Pensa numa conversa de um cara com um engenheiro, e o engenheiro começa a falar com ele e começa a dar umas gaguejadas. Eu falei, tô lascado com esse meu engenheiro aqui. Beleza? Mais dúvidas? Então, ó. Professor, Sim, fala isso. então no meu caso, como o sinal está trocado no cálculo da segunda área, eu meio que errei o resultado, né? Peraí, mas eu acho que no seu caso você chamou a área 2 direto como sendo a integral de 0 até 2, é isso? Quer dizer, de uma certa forma, a sua área 2 deu um número negativo. A minha área 2 deu número negativo. Tá. Então, sim, sendo bem correto se você colocou área 2 sem esse sinal de menos, ou seja, se o seu A2 deu menos 4, esse 1 aqui você errou. Só isso. Porque efetivamente você acertou a área final, Sim. acertou a montagem da integral. Não, quer dizer, na verdade não. Né? A montagem da integral também errei, né? Porque teria que ter o menos aqui. Não, então isso aqui está errado. Então perde um ponto e meio nessa confusão Tá bom. Enfim, é só Obrigada, professor. de ajustes, pequenos ajustes. Mas o mais importante, tá entendido agora? Sim, professor. Então, beleza, só não errar mais.
Dúvidas? Perguntas? No questions? Professor, eu tenho Pergunte. rapidinho. Fala, Pedro. Se no resultado da área 1 e da área 2 eu não coloquei unidade de área no 4, desconto quantos pontinhos? Aquele mesmo 1/10 de sempre. Tá. Vocês vão perdendo de 1/10 até vocês aprenderem a colocar unidade de área. Aqui também. Menos 0,1 para unidade de área. E aqui também, né? Não é diferente dos outros. Fechou? Mais alguma dúvida em relação ao teorema em si, à matéria? Agora a gente já entra na outra matéria, certo? Quer dizer, vocês vão estudar agora para sexta-feira. Assim espero. De teorema fundamental tá tudo certo? Então tá, então. Eu coloquei então, últimos recadinhos. Me façam uma gentileza. Coloquem os nomes de vocês no chat, por favor. Para eu depois contabilizar aqui a presença, porque aquele negócio que eu tinha colocado não está funcionando mais. Se o seu nome tem mais de uma pessoa com o mesmo nome seu, coloque de uma forma que eu consiga identificá-lo, tá? Eu não lembro se tem duas pessoas com o mesmo nome. Eu lembro das Tamires, mas são diferentes das escritas, então tudo bem manter só os Tamires. Que mais? Sim, eu deixei no site os 2 vídeos e os slides da aula. E já vou colocar hoje a lista de exercícios para a próxima semana. Tá bom? À medida em que as coisas forem avançando, vocês vão percebendo que vai tendo cada vez mais uma dificuldade um pouco maior nos exercícios. Essa é a ideia, né? Que a gente comece a fazer exercícios mais difíceis. Sugestão não, conselho. Não se atenha só aos exercícios que eu estou passando. É muito, muito, muito pouco. Tá? Eu estou passando esses porque é o que dá tempo de corrigir. Por exemplo, hoje a gente acabou com uma certa folga. Mas normalmente na correção dos exercícios as dúvidas vão surgindo e a correção não é tão rápida. Né? Mas não se atenham apenas aos exercícios que eu passo. Tá? Não trabalhe pensando sempre no mínimo. Então vai ser o mínimo que você vai ser. Sempre o mínimo. Beleza? Bons estudos para vocês, então. A gente se vê na sexta. Hoje acabou o Khan Academy, tem outros. Hoje, no final do dia, acaba o Khan Academy. E aí, depois eu passo mais. É um por semana. Depois eu vou olhar o horário das turmas de vocês e vou propor para vocês uns horários de estudos bons para vocês se organizarem, quem ainda não se organizou. Firmeza? Então tá bom. Vamos com Deus. Boa aula, a professora Sandra está animada hoje. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, Fala, pro. professor. Tchau. Tchau, professor, até sexta. Valeu. Até. Tchau. Pro. Tchau. Pro. Oi? Não. Sim. Deixa eu perguntar, como que você estava contando presença na aula síncrona? Eu estava fazendo a lista, eu puxava a lista
tem uma extensão aqui que chama Google Attendance. E aí no final da aula, eu fazia uma lista de quem estava na sala. Porque É porque no dia 18, minha internet estava super ruim, mas eu vim na aula. Se você até corrigiu a lista dia 18. E eu tô sem pontinho lá. Aí no dia 28 eu cheguei entendi. atrasada. Aí eu até não considero não, que eu cheguei muito atrasada. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho. Tá bom. Deixa eu parar de gravar, porque isso aqui não precisa gravar, não.